Está começando mais um Mavcast, o seu podcast sobre o mundo da veterinária. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre equinos, por onde andam, como sobrevivem, como se reproduzem, quem cuida deles e o mais importante além da paixão pela profissão, como que ganha dinheiro com isso. Hoje, compondo a banca aqui, o bruto, rústico e veterinário, que sempre sonhou em ser cavaleiro, João Paulo 51. E aí, João, tudo bem? Tudo jóia? Como é que você tá? Tô bom, e você? Ai, cara, tô feliz. Fala da ressaca, você sempre fala da ressaca, como é que tá ela hoje? Não tive ressaca, ontem eu fiz uma janta, então foi algo romântico, foi algo lindo, a gente economizou na bebida, foram somente 5 garrafas de vinho. Cardápio, por gentileza. Dica pro pessoal. A gente fez um sushi, né, especialidade da casa. Nossa, velho, eu vi isso aí, por que você não chamou nós? Você escutou que eu fiz com uma pessoa... Romântico, tal, né? Romântico. Ia virar baixaria, Por que você não chamou nós? Ia virar baixaria. Tá aqui também o encantador de pôneis, Pacheco, Vinição. Oi, Vinícius. Isso aí, galera. Encantador de pôneis. Obrigado. Como é que você tá, João? Tudo bem? É, de novo, né, fi? Eu queria reclamar também dessa parada aí do 51 não ter chamado a gente pra comer sushi, velho. Nós, filho, nós anda junto, filho, nós faz podcast junto, aí na hora de comer sushi você não chama a galera, filho. Tá errado. Eu quero aproveitar também a deixa pra apresentar outra pessoa que tá aqui com a gente. O nosso menino de apartamento que andava de cavalo de pau no carpete da avó, João Pedro Meyer. Cavalo de pau. Isso aí é... Eu já andei, filho, eu tinha o revolvinho do Rambo, o cavalinho de pau e o chapéuzinho de EVA. Só que o seu não era na casa da avó no carpete igual eu, era? Não. Não, então você não é raiz não, moço. E ele, né, galera, que não sabe andar a cavalo, mas diz que anda de bicicleta todo final de semana. Felipe Campos Araújo, vulgo Filipeca. Salve, galera. E só pra constar, eu sei bem andar a cavalo, viu? E também de bicicleta. Sabe andar de cavalo, porra nenhuma. Posso dar um videozinho, então, pra esse final de semana, pode ser? Pra divertir a galera, eu quase caindo do cavalo aí? É da turma andando de cavalo? A cavalo. Bom, e também hoje, para o nosso episódio ficar muito mais interessante, a gente convidou a Amanda Macedo, que é médica veterinária. E a gente está recebendo ela aqui para falar um pouco da parte do trabalho dela de clínica, da parte de reprodução, a gente comentar um pouco sobre como que está o mercado, né, principalmente nessa pandemia, e alguns assuntos mais pessoais que envolvem, sim, o meio profissional, que a gente vai deixar mais para o final aí. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, Amanda. Fala, galera, eu que agradeço. Estamos aí para poder falar um pouquinho aí do meu trabalho, como é que está funcionando nessa pandemia e o que mais aparecer por aí. Bom, para começar então, Amanda, a gente conversou, né, sobre a entrevista e tudo mais, e você falou que trabalha com hipiatria. Os caras que não estão sabendo o que é isso aí não, explica pra gente o contexto aqui da hipiatria em geral. A hipiatria nada mais é do que a medicina equina, tipo, tudo que se refere a cavalos, tanto clínica, cirurgia, reprodução, então seria como dizer pediatria, tudo que se refere a bebês, crianças. Top. Então assim, Amanda, aproveitando aí que você manja da hipiatria, né, agora a gente até sabe o que é, e um assunto que está sendo tema aí, que eu tô vendo que o pessoal compara até com a própria pandemia do Covid, é o herpes vírus equino, né? O João Paulo até trouxe uma notícia pra gente aqui. Então, galera, o que está acontecendo é um surto de pandemia de herpes vírus que está acontecendo. Teve o primeiro caso lá no Reino Unido. Surto de pandemia. Não, vai se fuder. Vamos. Tá Perdão. É que apareceu uma cepa nova do herpes vírus equino tipo 1, que ela apresenta uma patogenicidade muito mais alta. Assim, para quem não sabe, existem 2 tipos de herpes vírus que acometem os equinos, que é o tipo 1 e o tipo 4. Aí dentro desse tipo 1 apareceu uma cepa que ela tá tendo muito mais casos neurológicos, que era um caso que antigamente ele era mais raro. Geralmente o herpes vírus causa aborto e doenças da parte respiratória. Só que essa cepa aí, ela se disseminou muito rápido e a patogenicidade é muito mais alta e está tendo muitos casos neurológicos envolvidos. Então, justamente o Covid dos cavalos é como a gente está se referindo aí quando vamos falar do herpes vírus. O que é o problema que eu vejo, né? Como é um vírus que se dissipa muito fácil e no meio equestre existe várias aglomerações, né, que são as provas, os eventos, as competições, as exposições, e aí acaba que
tá tendo que ter uma limitação disso. Foi proibido vários eventos equestres durante, se eu não me engano, até dia 21 de março agora, ou 28. Foi proibido completamente, não pode ter trânsito de animais, vão ser multados quem transportar animais. E para casos de necessidade, de urgência, que precise mesmo transportar, importar, precisa de ter um documento sanitário com toda a parte legal, comprovando que esse animal precisa ser transportado e que ele negativou no teste para o Isso herpes. aqui no Brasil já, desse jeito. Não, na Europa. Na Europa. Isso. Lá, na maioria dos lugares, eles estão simplesmente parados. Os animais não estão viajando para nada. Nem Lockdown dos cavalos, Não então. tá podendo aglomerar também, Amanda? sem aglomeração equina. E como é que é a transmissibilidade dele? Então, na maior parte das vezes, a sintomatologia maior é respiratória e, no caso de aborto, como o 51 comentou. Então, geralmente é exatamente como o Covid, por saliva, por espirros, tosse, que os animais ficam com essa sintomatologia. E nos cavalos, a gente tem uma transmissão muito grande pelos fômites, né? Que é cabresto, embocaduras, Veterinário. né, que não tem higienização, coxos que compartilham, né, dentro dos piquetes. Então, esse que é o problema. Nos eventos, você reúne animais de vários lugares diferentes para ter esse contato. E aí acaba disseminando essa doença quando ele volta para casa. Não tá tendo evento, então? Não, até... Tanto porque não tá podendo aglomerar nós homens, né? Exatamente, os cavalos não vão aglomerar sozinhos, mas nem eles sozinhos não poderia também. Certo. E em relação... Você chegou a pegar algum caso, assim, de herpes? Ou suspeito? Com sorologia, não. Mas hoje eu fiquei sabendo de um que o 51 pode comentar para nós. É o seguinte, meu avô uma vez, ele tinha um cavalo, ele tem alguns cavalos e tal, e apareceu com sintomatologia neurológica. Achei até que podia ser EPM, né? Encefalomielite protozoária equina, porque o cavalo não conseguia ficar em pé. Tipo assim, saudável, tinha apetite, só que não conseguia ficar em pé, incoordenação, perda de tônus muscular. Aí fez o teste imunológico, com intervalo de 15 dias, a sorologia deu lá em cima de herpes, e aí a gente optou por sacrificar ele. Então quando apareceu isso daí, eu falei, não, isso aí eu já vi acontecendo. É triste, cara. É muito ruim você ver um animal sadio não conseguir ficar em pé. Ah, imagina. Esse sintoma neurológico é muito triste, né, cara? É, filho. Feio de ver. E assim, tem alguma perspectiva de tratamento, vacinação? Existe profilaxia, existe a vacinação que ela não é obrigatória, não sei por que deveria, na minha opinião. Até me xingou porque eu não vacinava pra Um ela. veterinário tem que vacinar seus animais. Mas, hein, Amanda, pelo que eu entendi, é uma cepa nova, então não deve ter vacina específica para essa cepa, ou a vacina tradicional ela já pega? A vacina, ela pega vários sorotipos. Eu não sei se existe uma... Especificidade, tem reação. aquela imunização cruzada, que quando você vacina com certos sorotipos, aí acaba que o corpo se imuniza contra outros sorotipos parecidos. Em algumas vacinas existe isso. Não sei se é o caso, porque é novo, então acho que ainda precisa ser feito muito estudo para ser comprovado. Mas eu, de qualquer forma, indico a vacinação, independente de casos presentes próximos a você ou não, até porque a gente tem vacinas comerciais que são muito completas, então pega tétano, né, pega o herpes, pega essas doenças que comprometem muito e dá é muito dispendioso o tratamento. Ainda mais animal que pega muito trecho, cavalo de prova, alto valor zootécnico. Véi, custa nada você vacinar um animal certinho. O custo é muito baixo. É muito melhor que você perder um cavalo aí, sai muito mais barato. Porque Ou um tratamento. Quando não é obrigatório, né, pagar uma vacina pesa o bolso, mas até o animal ficar doente, pra ver que o bolso pesou de fato, Não, né? o tratamento de caso neurológico, filho, o tratamento sai caro, filho. Sai Justamente. caro. E às vezes nem recupera, então é complicado. Amanda, supondo que o Covid acaba agora, então continuaria tendo restrições sobre provas equinas? Sim. Eu não me recordo ao certo se é dia 21 ou dia 28 de março, mas está proibido em alguns países específicos, não no mundo inteiro, mas principalmente na Europa. E eles vão reavaliar como que tá, como que foi a resposta a esse lockdown dos cavalos, para ver se vai poder liberar novamente. Mas acredito que quando liberar vai ser regrado, assim, aos poucos, vai exigir negativação de todos os animais. Vocês perguntaram no início sobre se eu já peguei casos. Eu já peguei casos com sintomatologia que, empiricamente, eu
tratei como herpes, né? Que no caso é suporte que você faz para o animal. Mas a questão é que o proprietário nunca quer fazer diagnóstico. Ele quer fazer o tratamento, não consegue... Qual é o antibiótico que eu aplico, doutora? É. Tem anti-inflamatório? Não. Ele não consegue pensar... É um Banaminha, que show! Bom demais, nossa! Não consegue pensar que às vezes o custo com o tratamento errado, ele é muito maior do que um diagnóstico certo. Danoso pro animal e pro bolso, né? Exatamente. Então, assim, a gente não consegue fechar muito o diagnóstico, a gente acaba tratando e no final das contas não pode contabilizar porque não tem, né, o diagnóstico. Mas, assim, eu já tratei casos de 21 animais em um aras que tiveram sintomatologia. Então, assim, é uma... Neurológica ou respiratória? Respiratório. E aborto, Então, assim, era muito característico, mas não diagnosticou, então não posso afirmar, mas eu tratei com herpes. E é importante a gente falar que a gente tá gravando hoje, dia 20. Então, as coisas como foi um surto que começou agora, as coisas podem mudar, as restrições podem mudar, então a gente tá gravando hoje dia 20, então talvez quando esse episódio sair, as coisas podem estar um pouquinho diferentes. E assim, Amanda, a gente já começou a perguntar um pouco sobre o que você pega de casa e tudo mais, né? Mas explica pra gente como que é o seu trabalho hoje, onde que você atua, o que você tem feito na parte dos equinos aí. Bom, hoje, exatamente dia 20 de março, eu estou bem parada, porque eu estou na fase de transição entre o término da estação de monta, né? No qual a gente trabalha muito, o veterinário que trabalha com estação de monta, com reprodução de equinos, trabalha muito na estação de monta, a gente não tem vida para nada, porque as éguas ovulam só fora de hora, é igual quem trabalha com clínica nas cólicas, só final de semana É igual e feriado. veterinário, então. É padrão. Olha, que coincidência. Mas, então assim, hoje eu tô nessa fase de transição. Acaba que quando eu termino a estação de monta, durante a estação é só reprodução. Alguma outra emergência, se eu tiver no lugar, eu atendo. Então, por exemplo, nessa estação foram só uma cólica e um acidente ofídico que eu atendi de clínica. Fora isso, eu não deixo... Eu passo para outros colegas para não atrasar meu trabalho reprodutivo, né? E aí, terminando a estação, eu começo geralmente mais com... colocar em dia o que os clientes queriam que tivesse ter sido feito durante a estação e que é eletivo. Então, às vezes, odontologia básica, né? Eu faço... a parte mesmo de manutenção, extração de molar e pré-molar é uma coisa bem específica, eu não faço, a gente indica outros profissionais. Lupino? Oi? O lupino você arranca. Ah, sim. O famoso dente de lobo. Mas, fora isso, seria acompanhar os clientes fixos que a gente faz manejo sanitário, que são as vacinações, vermifugações, controle de carrapato. A parte de cursos e palestras também a gente prefere fazer fora da estação de monta, porque a gente consegue ter uma rotina melhor e a gente joga para essa parte. E relacionado à reprodução, fora da estação de monta, a gente faz muito congelamento de sêmen, porque quando estamos na estação, a gente precisa muito... A demanda para os garanhões são muito grandes. Então, às vezes, tem garanhão que coleta dia sim, dia não. A gente não pode deixar de enviar um sêmen fresco para quem está com uma égua ovulando naquele momento para tirar uma dose e congelar o sêmen. Então, a gente deixa esse cavalo durante a estação, geralmente, sem congelar e tenta deixar o congelamento para esse período. Como que tá a qualidade desse sêmen congelado? Porque na época que eu fazia faculdade, eles falavam que o ideal seria o fresco e o congelado de equino, a tecnologia ainda não era igual a de bovino. Então, na verdade... Não mudou, assim, pelo menos da época que eu comecei a ter contato a primeira vez com congelamento de sêmen equino pra cá, não mudou a técnica em si. Teve algumas alterações, assim, no sentido de alguns segundos a mais ou a menos durante o processamento do sêmen e tal, que vai sendo estudado, mas que varia muito de raça para raça. Mas o que mudou foram a cabeça dos veterinários, porque antes queria muito se igualar e comparar equino com bovino, e não existe, assim, é uma particularidade muito grande. Então, eles começaram a tratar cada cavalo como indivíduo, e aí isso daí mudou tudo. Então, cada congelamento de equino é feito um teste. O primeiro congelamento é praticamente descarte, e aí a gente
gente consegue avaliar qual o melhor protocolo que a gente vai usar para cada garanhão. E não é como nos bovinos que consegue se manter um padrão para a maioria. Então, isso que mudou. Realmente, o sêmen antes era de péssima qualidade. Por exemplo, essa estação teve um cavalo, principalmente manga larga, que costuma ter uma sensibilidade muito grande para o congelamento. Eu tive que usar 8 palhetas de sêmen para fazer uma dose. Uma dose numa égua só. Rapaz, imagina um touro teatro, você tem que gastar 8 doses de teatro pra fazer Mas aí tá a grande diferença, né? No bovino, eles vendem geralmente as palhetas, né? Considera uma palheta uma dose. Nos cavalos, a gente vende a dose de acordo com a necessidade de cada cavalo. Então, se esse cavalo precisa de 5 palhetas, eles vão te vender 5 palhetas. Ah, é tipo a concentração do sêmen. Tipo assim, leva em consideração o vigor, tudo dele, e faz a concentração que ele vai ter de viáveis. Isso, exatamente. Porque tem cavalo que tem um sêmen de grande qualidade e fresco. Quando você congela, ele vai a 10% do que ele estaria no fresco. Então, aí você tem que descontar a perca de qualidade e fazer o proporcional em palhetas. Tem laboratórios, assim, centrais, tipo uma famosa aqui de Uberaba, que a gente não vai falar o nome, de equinos, ou são produtores... Porque não estão pagando, né, João? Não estão pagando, não vou fazer propaganda aqui não, mas tipo produtores individuais, tipo aras, com aras, alguma coisa assim, ou existe uma central de equinos? Existem várias centrais no Brasil de equinos. Algumas são específicas de certas raças, mas a maioria abrange qualquer tipo de serviço relacionado à reprodução. Mas os grandes criadores, digamos assim, que têm cavalos importantes, eles contratam um serviço veterinário para manipular esse sêmen. E para isso, claro, existe toda uma legislação, um padrão que o laboratório tem que ter, né? Uma questão sanitária. E poucos aras têm esses padrões, mas existem sim no Brasil. E hoje em dia a tendência está sendo cada vez mais partir para o sêmen congelado. Facilita bastante, né, a questão de manejo, assim... Mas, assim, depende muito, João, porque o manejo é diferente dos bovinos, né? Eu volto a dizer. Então, nos bovinos, você protocola, vai lá e insemina naquele momento. A égua não, você tem que acompanhar ela de 2 em 2 horas para ver o momento da ovulação. Então, o manejo do sêmen congelado é mais complicado. O que facilita, na verdade, é para quem vende, né? Porque ele não precisa ficar à mercê do mercado. Ele vai ter ali as palhetas e na hora que ele precisar, ele só tira do botijão e vende. Não precisa elaborar um laboratório, um manequim, uma égua no cio para coletar cavalo e tudo. Eu vou deixar depois no IGTV, era um dos próximos vídeos que a gente ia mostrar, um vídeo de quando congelar sêmen de equino, da nossa amiga Thaís Cavaleiro, que ela tem ali, não sei se você conhece, ela conhece? Demais, uhum. Aí a Thaís tá ficando famosa, Thaís. Vou deixar ali no IGTV depois, para quem quiser, para você também, não sei se você já viu os vídeos dela, ela tá com um IGTV fantástico ali, a gente vai deixar isso aí depois pro ouvinte. A Thaís, só comentar, ela uma vez foi muito parceira, eu acho que a veterinária precisa muito disso. Eu precisava de um sêmen, de um jumento, que é muito famoso, o mais famoso do Brasil, digamos, que estava próximo a ele lá, a ela, né, no caso, e aí ela foi e organizou... Era o Pacheco, né? Nós já tinha cantado a pedra aqui. Vocês são um lixo, velho. Mano, quando tá falando sério aqui. Mas não dá, o álcool fala mais alto. Não, é que às vezes nós temos dificuldade mesmo. Eu acho que você tem muitos filhos, então, Pacheco, por aí. Qualidade, viu? É coisa boa. Comigo é só qualidade. E aí ela foi, e era feriado de carnaval, e ela trouxe pra mim esse sêmen, coletou, foi lá no lugar coletar o sêmen e tudo pra conseguir me atender no final da estação. Era essa época também, né, que era final de fevereiro. E valeu demais, Thaís, deu certo, nasceu, tá tudo ótimo. Manda foto pra gente depois publicar. Mando sim. E assim, Amanda, então você acaba que você trabalha com 2 ciclos, né? O da parte reprodutiva e depois conseguindo atender as demandas que vêm da parte reprodutiva. Eu acho que até assemelha um pouco assim com a reprodução de bovinos em alguns pontos. Em relação, por exemplo, a mercado, você acha que a reprodução em equino provavelmente ela é muito menor ainda do que em bovino, por exemplo, né? E preço, essas coisas assim, o que você vê de diferença entre um e outro? Bom, eu não tenho muita experiência com bovinos, assim, de mercado. A pouca experiência que eu tive foi mais durante a faculdade, então, assim, não sei muito dizer como está hoje. Mas, assim, comparativamente falando, qual que é a diferença que eu vejo maior do mercado de equino e bovino?
que acredito que nos bovinos agora também já está tendendo para esse lado, que não é no quantidade, sim qualidade. Porque às vezes você tem um touro que ele não tem um sêmen bom, ele não é um bom reprodutor, então eles preparam outro touro e usa esse outro touro na situação. Agora, cavalo não tem isso. Você tem um campeão brasileiro, por exemplo, de marcha, não tem como você fazer outro campeão brasileiro com a mesma genética. Assim, um irmão próprio, por exemplo, nunca aconteceu. Então, a gente tem esse problema, que é o veterinário da reprodução, ele tem que dar seus pulos para conseguir atender esse mercado. Então, não é assim, descarta um animal com facilidade. A gente vai até o último suspiro da reprodução para descartar e trocar o reprodutor. É engraçado, como que é feito o acasalamento, assim, a escolha do acasalamento de linhagens diferentes? Tipo assim, eu acho que dá bom, JB com passatempo. Vamos pôr os dois? Então, depende muito do propósito, né, do criador, né? Se o propósito dele na raça manga larga, por exemplo, for pista e tudo, ele tem que ver, né, a produção daquele animal que ele tem, o que ela deixa a desejar. Por exemplo, ela deixa a desejar na morfologia de cabeça, por exemplo. Então, ele vai pegar éguas que tem uma melhor morfologia de cabeça para ele conseguir chegar num padrão mais elite, digamos assim. Agora, quem trabalha muito mais sem levar o animal para pista, sem levar o animal para prova, mais na parte reprodutiva mesmo, ele costuma ter algumas linhagens lá e atender as demandas. Então, por exemplo, o cara quer comprar um embrião de um cavalo para a pista e ele quer tal linhagem, e ele vai ver de acordo com... Aí você fala questão de beleza, tipo boi como fala, de pista, não de prova. Isso, no caso do manga larga tem tanto a parte da marcha, né, quanto a parte morfológica. E, então, assim, tem que ter sempre a aproximação das duas coisas, porque senão acaba que você fecha, às vezes, muito uma linhagem e não consegue depois voltar para corrigir certas coisas. Então, depende muito de raça, cavalo tem muito isso, né? Não é só corte e leite, por exemplo, né? Tem 1 milhão de rumos que os proprietários seguem. Até tem um caso que é de um colega de profissão. Conta aí. Que ele atendia um cliente grande, assim... Não grande nos equinos, mas era um grande empresário que investia muito Bruno Marrone, Vitor e Léo. Eu? Jean Certeza que é o João Paulo, o cara tem... Depois da agiotagem já tá cheio de negócio. E aí ele foi atender esse cliente, o cliente estava muito empolgado com a reprodução e tudo, e queria até construir uma casa para o veterinário morar lá na fazenda e ficar por conta mesmo da criação dele. Só que ele tinha, assim, digamos, 20 animais puros paint horse, 20 animais campulina, 20 animais manga larga, e aí ele chegava pro veterinário e falava assim, olha, eu quero pôr essa égua campulina com esse quarto de milha aqui. E aí ele fazia embriões, assim, digamos que ele gastava R$2.000 por embrião para fazer. Aí ele fazia o registro também. Não, e aí ele usava para quê esses animais? Então, assim, esse colega, né, um dia conversando, muito sincero, né, com o proprietário, né, digamos assim, alguns pode achar que foi bom para ele, outros não tanto, né? O proprietário chegou e falou assim, e aí, você tá gostando de trabalhar? O que você tá achando, né, da minha tropa e tudo? Ele falou assim, não, sua tropa é muito boa e assim, animais excelentes, eu só não sei onde você quer chegar com esses cruzamentos que você tá fazendo. Daqui a uns anos, talvez não esteja tão bom. E aí o cara falou assim, não, que bom que você achou minha tropa boa, mas você não precisa voltar aqui amanhã trabalhar para mim mais, não. Nossa. Esse papo foi assim, até bom pra ele, assim. Sinceridade dependendo. valeu bastante, né? Mas, ok. 10 mano, eu minutos. acho que ele se fudeu. Sinceramente, emprego garantido. Véi, não, tava fazendo o que gostava, tava Cara, com a casinha lá. Se você não mano. trabalha de acordo com os seus valores, você não trabalha feliz no lugar. Então, tava indo contra os Valores que dele. cabem no bolso ou fora do bolso? Mano, Valores isso daí pessoais. queima o filme do cara. Os outros vão falar, ó, esse veterinário é cabeça de... Não vai falar que o empresário é cabeça de jirico. Vai falar, o veterinário é cabeça de jirico demais. Pegou campulino, meteu em paint horse, saiu um bicho feio com as orelhas. Por SRD, que chama. Por essa aí. Saiu um cavalo caramelo. Isso aí, isso que eu ia falar. Isso aí é o famoso cachorro caramelo lá, vira latinha, cara. Vira latão. De que raça que é? Não, não é de que raça, é vira lata, ponto. É cavalo bom, moço. Vou comprar. No campo aí é conhecido como cruza de tatu com cobra, já ouviu essa? Exatamente. Então, e falando mais um pouco sobre mercado, assim, e como você tá atuando, nessa pandemia, o que você sentiu de diferença no seu trabalho, assim, com o Covid? Bom, digamos que eu acho que
quem tem muito dinheiro não quebra, não sente essas diferenças assim de mercado, porque tem um estoque grande, então geralmente... Meio que você não quebrou, então. Você tá de boa. Você viu que o Gustavo Lima ele tava pedindo muito esse caminhão de dinheiro. cerveja, né? Que não tá fácil pra ninguém. Exatamente. Então, geralmente, criador de cavalo cria porque gosta e tem, assim, uma paixão muito grande e acaba nem interferindo nessa parte. Mas os pequenos produtores, com certeza, eu tive uma queda, né? Eles não é de primeira necessidade, né? Os cavalos para a maioria dos pequenos, então eles acabam ficando por escanteio. Então, já teve caso de me ligarem para ir atender uma cólica e eu chegar lá, ter 3 dias que o animal estava com cólica e eu cheguei e o animal morreu. Então, assim, às vezes o cara tentou segurar até a última instância porque não era prioridade, mas aí acabou perdendo o animal por causa disso. Então, assim, eu percebi que teve queda só nos pequenos, assim. Digamos que tem um cliente meu muito grande aqui de Uberlândia que ele está construindo uma central de reprodução e está jogando tudo no chão e construindo de novo, em plena pandemia, e os materiais de construção estão lá 80% acima do valor e ele está construindo. Então, assim, eu acho que depende muito de com quem você trabalha, né? No meu caso, que eu atendo os 2 tipos de clientes, acredito que agora na clínica vai ter uma queda, mas durante a reprodução não vi diferença. Amanda, é diferente então o trabalho que você faz pro pequeno produtor e pro grande produtor. O grande produtor, pelo visto, você faz mais a parte de reprodução, porque provavelmente ele deve ter um veterinário para fazer o acompanhamento de doenças normais lá e tal. O pequeno produtor, você atende mais que tipo de caso? Qual é o BO? E você tem alguma história de um BO bacana e estranho pra contar pra gente? Ai, vários. Podia fazer um só pra falar disso. Bom, geralmente é a reprodução pros maiores, porque às vezes o cara precisa emprenhar 50 éguas em um mês, e às vezes ele tem um cavalo só, então ele precisa da biotecnologia da reprodução para ele conseguir fazer isso. Mas fora da estação eu pego muitos casos clínicos absurdos, né? Eu já atendi até no assentamento aqui no Glória, em casos de cavalo de carroça, cavalo de pessoa que não tem noção mínima, que teve recentemente, uma semana atrás, eu recebi um WhatsApp, não sei quem que, né, passou o contato, mas eu recebi um WhatsApp que o cavalo estava intoxicado, estava deitado e ela estava dando leite para curar a intoxicação do cavalo. Então, assim... Ou burra demais, o bom é Coca-Cola. Ô, gente, é mentira, viu? Às vezes tem alguém ouvindo aí. É zoeira. Então, eu atendo, assim, esses casos também. Se for para citar casos absurdos, o mesmo proprietário, eu já atendi 2 vezes clínicas dele. Uma foi uma cólica que ele tinha chamado um outro colega, que depois eu até descobri que não era veterinário, ele era zootecnista, mas ele atendia como veterinário. Ele trabalhava... Nunca acontece, nunca. Trabalhava numa casa agropecuária e ele ligou nessa casa agropecuária e ele falou, não, vou ir atender para você. Cobrou R$80 para atender uma cólica. E fez 3 litros de soro num cavalo. Então, vou abrir um parêntese aqui para quem não tem costume de trabalhar com clínica de equinos. Digamos que um cavalo com cólica, igual essa égua, que tinha uns 500 quilos, ela tomaria de 50 a 100 litros de soro numa cólica. Você compra caixa, não é... E esse veterinário fez só 3 litros, fez um analgésico em doses altas e aí aliviou um pouco a dor do animal. O proprietário ficou feliz, foi embora para casa, chegou lá no outro dia, o animal se matando. Tinha feito um buraco no chão de tanto rolar, todo machucado e tudo. Aí ele ligou pro veterinário, suposto, e ele falou, olha, eu não tô na cidade, não dá pra eu te ajudar hoje. Aí ele pegou, por conta própria, o proprietário, pegou 2 litros de Coca-Cola, 2 litros de óleo de cozinha. Óleo de soja é bom, assim. 2 pitadas de sal. Já jogou em cima da carne do cavalo. Meio limão e desceu goela abaixo na égua. E aí, depois, no dia seguinte, ela não tinha melhorado. Ele tinha repetido os analgésicos. No 3º dia, ele me ligou. E aí, eu fui lá atender. Chegando lá, me deparei com essa situação. Então, assim, eu peguei um caso de uma égua que já estava com uma gastrite gravíssima, uma colite gravíssima, uma cólica por compactação, que foi o início do problema. Então, eu fiquei 1 semana para conseguir reverter a cólica dela. E eu cheguei a falar para o proprietário que ele ia precisar encaminhar para cirurgia. E aí, a gente acabou conseguindo reverter. Mas, assim, foi um caso que depois se repetiu várias vezes a questão da Coca-Cola. Alô, você é RMV. Cara, alguns mitos que existem. É tipo que... não vou falar o nome. Fala, foda-se. Flunexin, o Banamine
ele resolve cólica, ele cura cólica. Tem esse boato que Coca-Cola, você dá Coca-Cola, você dá óleo. Não, pega um vidrão de óleo, soca a goela abaixo, dá Flunexin Meglumine, que resolve, velho, não é um analgésico, ele vai tirar a dor, o animal vai parar de sentir a dor. A causa da cólica, que pode ser compactação. Ainda bem que na clínica de pequenos não existe isso. Ainda bem que quando o cachorro passa mal, levam no veterinário, fazem os Só exames come na ração hora de que pedir. primeira. Só come ração daquela marca muito boa francesa. E é difícil Totalmente. passar mal, porque o preventivo é bem feito. Exatamente. Tudo A vacinado, vida tudo do vermifugado. A vida veterinária é boa demais. Mas é bom que nós sabemos Exatamente. disso, que a gente sabe, a gente tem serviço, né? E, assim, teve outro caso que foi o mesmo proprietário, uns 2 anos depois, com uma potra dele, que ele achou que estava com cólica e decidiu fazer só o Flunixin Meglumine dessa vez. Só que, assim, para uma potra que precisava tomar 4 ml, ele fez 20. Aí, com 1 hora, não teve melhor, ele fez mais 20. Aí, quando ele me ligou, eu não imaginei que era cólica, porque ele já não estava mais preocupado com a cólica, ele estava preocupado com ela urinar sangue, coágulos e coágulos de sangue. E aí, ele não me falou da cólica, não me falou do anti-inflamatório e falou que a égua tava urinando Eu nem sangue. sabia que essa quantidade fazia isso, que eu nunca vi ninguém fazer isso, Ah, mano. virou uma piscina, né? Né? Você deduziu que podia ser o Flunexin? Eu acho que, velho, Eu demorei essa pra- quantidade aí é uma coisa absurda. Demorei pra cair a ficha. Mas assim, aí, enfim, ele ligou me falando que a égua tava soltando sangue pela vulva e pelo nariz. E eu não conseguia, pra mim era acidente ofídico, né? Pra mim esse quadro era um acidente ofídico. Eu falei pra ele, pode procurar, que deve ter picada de cobra. Não, já procurei, não tem. Ele falou com muita convicção. Eu falei, tem alguma coisa errada. Ele já tem conhecia muita o histórico convicção, dele. Então, aí eu cheguei lá, fui avaliar o animal, realmente tinha muito sangue e tudo, e uma espuma nasal muito grande, parecendo um edema pulmonar. E aí, eu não tava conseguindo entender, cara. Eu fui, assim, em todas as possíveis causas, tudo que eu estudei até hoje de cavalo, e não consegui entender o que era o quadro dela. E aí eu coletei sangue para poder fazer um exame bioquímico para ver função renal, porque o animal tava com urina puro sangue. Quando eu tava no metade do caminho pro laboratório, ele me ligou. Na verdade, o estagiário que eu tava lá me ligou e falou, olha, ele tem uma coisa pra te falar, eu não vou te falar. E passou pra ele, não vou falar com ela, não vou falar com ela. Aí resolveu me falar, falou, não, então, é que eu esqueci de te falar que eu fiz 20 ml, depois mais 20 ml, e aí não melhorou, eu peguei a mangueira, coloquei no nariz dela, igual você fez com aquela outra égua aquela vez, e liguei a água 20 minutos. Aí quando começou a sair pela boca, eu fui e parei, porque eu achei que já tinha lavado o estômago, e aí aconteceu isso. Alô, Luísa Mel, cara, que é isso? É muito bom a história de veterinário de campo, gente. Cara, tem Quando o eu vi que o pi cavalo aqui. começou a inchar, eu falei, vou desligar. Tem o pi, porque eu mandei ele pra puta que pariu na hora que ele me falou isso, cara. Não, você pode chamar ele de filho Eu da falei, puta, cara, que tranquilo. eu falei pra ele, você é burro. Eu perguntei na ligação, você é burro? Você quase matou sua égua e você me ligou agora pra quê? Né, tipo, aí peguei os exames, realmente era uma lesão agudíssima do rim, não tinha alteração renal, e aí eu entrei naquele dilema. O animal tá com edema pulmonar e com um problema renal. Eu preciso super hidratar por causa do problema renal e eu preciso fazer um diurético por causa do edema pulmonar. Como que eu vou salvar esse animal? Por pura ignorância do cara. Então, assim, eu já atendi muitos casos. Mas você chegou a concluir esse caso? Agora eu fiquei curioso. Pra Cheguei. saber o final, o que virou. Fiz ele gastar rios de dinheiro com a potra, porque Você fez não. Você fez não. Eu sugeri. Ele optou por fazer um tratamento errôneo na potra, né? Isso. E sem aconselhamento nenhum. A culpa não é sua. Exatamente. E nem é de você veterinário aí que não conseguir salvar se fosse o mesmo caso, que já passou por algum caso. A culpa é inteiramente do proprietário, inteiramente do cara Louco. que cuida dos cavalos, que eu não sei o nome agora. Filha da puta. É o doutor filha da puta. Então, eu digo fiz porque às vezes a gente tem a opção, quando a pessoa tem uma necessidade, assim, não tem muita condição, a gente acaba optando por um tratamento, às vezes, mais simples, que não vai ter um resultado 100%, mas é o que a pessoa tem condição naquele momento. Mas ele não, eu fui no limite. Tudo que eu poderia fazer pelo animal, eu fiz. Eu falei assim, você fez, né, a cagada, então agora a gente vai tentar reverter, mas para reverter precisa disso. Então, assim, foram muitos exames, foram ultrassom, foi drenagem de tórax, foi plantões de outros veterinários para ficar hidratando esse cavalo vários dias. E no final das contas, conseguiu salvar a égua, ela tá bem. Mas assim, um caso que
Absurdo. Esse cara aí era um que precisava denunciar pra Luiz Ramel, cara. Luiz Ramel corre Só uma aqui, tá pergunta. louco. Esse animal não era vira-lata. Puro sangue, parte-milha. Sério? Filha de um cavalo famoso da região. Caralho, velho. O cara tem muita sorte. Ele tem muita sorte. Ó, Amanda, no calor da emoção da história, pode xingar, tá? Que o nosso editor corta tudo. Ou não, né? Se ela falar do doutor Agenor... Opa! Amanda, legal, doutora, você trazer o seu dia a dia, como é que tá a situação atualmente, a demanda de serviço e onde você chegou, né? E o que te levou, trazendo a sua origem agora, a escolher lá no comecinho a veterinária, de fato? Antes, eu acho que você nem pensava em onde você ia estar hoje, né? Mexendo com equino, sendo essa profissional que você é. A pequena Amanda. A pequena Amanda, de Amanda por Amanda. Como é que você gerou o interesse e foi fazer o curso de veterinário? Bom, então temos que ir lá na infância, né? Eu, desde criança, sempre gostei muito de cavalo. Eu tinha um primo que trabalhava, assim, como funcionário mesmo de fazenda grande, de mexia com gado, e ele mexia muito com cavalo também. E ele me levava muito, colocava em cima do cavalo, contato com o cavalo e tudo. Então, eu tenho fotos com 1, 2 anos de idade já com contato com o cavalo. Então, desde novinha, talvez eu deva isso a ele. Mas nas fazendas dos meus avós, mexia lá um pouquinho, tudo, sempre gostei. Quando eu fiz 9 anos, meu avô materno me deu um cavalo e uma sela. Foi a primeira vez que eu tive um cavalo meu. Qual que era o nome dele? Falcão. Ele existe até hoje, tá comigo até hoje. Ele tem 21 anos, mas foi com esse cavalo aí que eu comecei mesmo, assim, a entender o universo dos cavalos. Porque até então eu ia na fazenda uma vez por semana e montava num cavalo lá e não sabia o que era cuidar de um cavalo, o que eram as doenças de um cavalo. E aí a gente cresceu junto, digamos assim. Então eu corria prova de tambor, treinava, tinha contato já com o pessoal do meio aqui na região de Uberlândia. Então acabou que contato com o cavalo já me levava muito para esse lado, né? E com o passar do tempo, foram acontecendo coisas com esse cavalo. Eu tinha uma paixão muito grande por ele, tem até hoje. E apareciam situações que tinha que cuidar dele. E aí eu ficava observando os veterinários trabalhando e tudo. Eu era muito grata, né, aos veterinários e tudo. E isso aí foi despertando uma admiração muito grande pelo profissional que trabalhava nessa área. E aí todo mundo sempre falou, não me via como mexendo com outra coisa a não ser na veterinária. E aí, quando eu entrei, eu tinha uma ilusão, assim, que não tinha como ganhar dinheiro com a veterinária e tudo, que era o que a maioria das pessoas falavam. E aí eu prestei vestibular primeiro para agronomia. Eu fiz e passei e fiz a minha matrícula, e antes de começar as aulas eu abandonei o curso. E aí teve uma época que teve um vestibular que foi roubado lá, e aí foi cancelado o vestibular. E aí, nesse eu tinha passado. E foi pra segunda fase, aí cancelou e deu todo o BO. E aí não deu certo, né? Eu não consegui na segunda prova. Se para, era pra ela ter feito, ou então faculdade comigo. Se passa aí. Desse jeito aí. Tá quantos anos hoje, Amanda? 25. Não era, João. Não era. Nem um pouco. E aí, no segundo vestibular, depois dessa prova que deu errado, aí eu passei, deu um intervalo da agronomia lá, e aí eu comecei a fazer o curso. Aí você falou assim, eu achava que o veterinário não ganhava dinheiro, mas eu vou ter certeza que ele não ganha. Peraí, deixa eu ter certeza que o veterinário não ganha dinheiro. Que eu achava que o agrônomo ganhava muito dinheiro, aí eu fui e fiz para agronomia. Enfim, aí prestei e passei, e na época eu lembro que meu pai nunca tinha muita condição, e ele falava, olha, para você fazer, você vai ter que fazer na Universidade Federal. Aqui em Uberlândia a gente tem a Universidade Federal, então você estude para passar aqui. E aí na época eu passei em Lavras e passei aqui, eu tinha o sonho de ir para Lavras e não pude ir por causa disso. A Faculdade de Lavras é bem boa, né? É bem legal lá. Eu tinha vontade de ir, mas assim, eu não pude ir porque eu teria que me manter lá e eu não tinha condição de estudar período integral e ainda trabalhar. E aí acabei fazendo aqui em Uberlândia, por causa da facilidade, mas aqui em Uberlândia, a faculdade aqui, na minha época, não tinha nada de cavalo, assim, não tinha nenhum professor na área, não tinha ninguém que investia. A matéria era optativa, Ainda do é, nono não? período. Eu acho que é. Ainda é.
E então, assim, eu frustrei muito no início da faculdade, porque só via vaca, e eu já não gostava de vaca. Você entrou na faculdade, então, pensando em equino já? Já. Porque eu não preciso nem te perguntar o que te levou dentro da faculdade a trabalhar com equino, não, né? Já com esse Desde foco os 9 anos com falcão, já sabia que era isso. E eu tinha, assim, eu tentei vários estágios em várias áreas. Eu fiz estágio com vaca, com reprodução, com clínica, fiz estágio com cachorro, com gato, em várias áreas, laboratório e vendas, e não gostei de nenhuma. Mas mesmo assim. entrando com o norte, é muito legal conhecer o todo, né, da veterinária. Exatamente. Assim, até porque você sabe o que você não quer mexer nunca na Exato. sua vida. É mais isso daí mesmo. Você escolhe e fala assim, não, se tudo fudeu, isso aí eu não vou aceitar fazer de jeito nenhum. Mas Exatamente. a faculdade da UFA ela é muito boa, cara, mas ela peca de fato pra quem gosta muito de equino. Exatamente. Então, assim, eu tive oportunidades grandes. Quando eu formei, eu tive uma oportunidade grande para trabalhar com bovino, com reprodução de bovino, na época com tifói, que estava em estudos lá no Pará. Aí fiquei lá menos de 2 meses, fiquei uns 45 dias lá, rastreando ósseo, mexendo com embrião. Ótimo, né? Ótimo. Bênção. É bom pra aprender, né? Ficar lá, sei lá, vale a experiência. 15 dias. Era uma fazenda muito grande, lá tinha muitos equinos para trabalhar com esse tanto de bovino, era 6.000 cabeças, então tinha que ter muito cavalo, e essa era a parte legal do rolê só. Mas aí deu 45 dias, eu comprei uma passagem de avião, vim embora e falei, cara, não dá mais. E aí foi quando eu comecei minha pós em reprodução, que aí eu decidi, falei, não, vou ficar nessa área mesmo. Aí durante as... Pós em reprodução de equino. De equino, isso. E aí, assim, eu já entrei com esse foco, tentei em outras áreas, não curti, mas foi importante para mim, porque agora, por exemplo, eu investi num aparelho de ultrassom, que ele tem uma tecnologia maior, porque eu tô começando a querer mexer com ultrassom abdominal de pequenos animais fora da estação, porque dá um retorno muito melhor do que a clínica, e trabalha menos, digamos assim. Manda seu contato aí depois, por favor. Assim, ainda não me especializei na área, tô começando agora, mas foi importante para mim, porque se eu não tivesse tido a experiência, jamais eu saberia que tem essa demanda no mercado, por exemplo. Tem uma colega aqui em Uberlândia que tá, assim, muito bem nessa área, admiro demais ela, e ela que me incentivou, falou, cara, você já tem grande parte A parte mais difícil que é ter um ultrassom bom, que é caro, assim, a probe é muito caro, você já tem, então... Então, assim, foi importante para mim conhecer essa área por causa disso. Agora, talvez eu esteja tendo mais uma opção por causa disso. Então, assim, a UFO, nesse sentido de pequenos, ela me deu uma visão muito boa, assim, uma oportunidade muito boa, mas em equinos deixou muito a desejar. Com o final do curso, trocou alguns professores, alguns que já atuavam mais na área, e eu comecei a ter mais contato, ter mais oportunidade, e comecei a gostar mais. Aí fiz alguns projetos lá na área de equinos, e depois decidi entrar para residência. Uma experiência... Não. Aí, galera, mais uma opinião sobre residência aí, pra quem não ouviu o episódio passado. Faça, é muito bom. Passa, é muito... Exato. Gente, o mais fácil da residência é passar. Ou ela tá falando isso pra uma galera que já tá 3 anos tentando prestar residência e não passa. Cara, o mais fácil é passar, acreditem. O mais fácil é passar. Ficar e aguentar até o final é A mais residência difícil. que você entrou era de? Clínica e ou cirurgia de Ah. grandes. Eu tinha a ideia de fazer um aprimoramento num hospital grande de equino e deixei para fazer aqui pensando que o título da Universidade Federal fosse fazer a diferença para mim, e descobri que foi uma péssima escolha. Eu deveria ter me aprimorado para eu ter o conhecimento e não para eu ter o título, porque eu não sei se são em todas as áreas da veterinária, mas nos equinos o título não tem muito valor. Tem valor o seu resultado, tem valor o que você sabe fazer. Então não adiantou nada eu ficar... eu perder 1 ano da minha vida na residência e, assim, eu cresci muito como pessoa, isso sem dúvida nenhuma, porque lá é provação todo dia. Mas como profissional eu teria crescido muito mais se eu tivesse feito esse aprimoramento. Mas, assim, tudo é aprendizado, né? Eu acho que isso aí, tipo, o que faz o título não é a faculdade que você fez, qual residência que você faz. Eu acho que isso aí vai muito do profissional, porque tem conhecimento em 3 áreas totalmente diferentes, e que eu vejo que eu já lidei com pessoas de faculdade particular, faculdade estadual, faculdade federal. O que manda mais, acho que é o interesse do aluno, isso aí. Acho que Sem dúvida. a base totalmente muda, né? A gente discutiu isso uma vez. A base muda, mas o principal...
Eu acho que você deve focar no crescimento que foi dentro desse ano da sua residência, porque de forma alguma você tem que pensar que foi ano perdido. Cara, você tem 25 anos, sabe? Tudo que você fez até hoje foi pro seu crescimento pessoal, não tem que ter pressa nenhuma, Amanda, né? Exatamente. Momento coach. Então, se você quer, faça. Mude seu mindset caso você não esteja satisfeito com você mesmo. Mas assim, sem Seja dúvida... a escada que você tá subindo. Sem dúvida foi importante demais como profissional, porque a gente lida, gente, com pessoas. A parte mais difícil da veterinária que eu vejo como profissional é lidar com pessoas, e a residência faz a gente crescer muito nisso daí. Então você tá escutando nosso podcast, que a gente já falou isso daí, que a parte chata da veterinária são as pessoas. Os bichos é muito bonzinho, Cara, os pior é bonzinho. a égua não bebe Coca-Cola, ela não se aplica anti-inflamatório e nem toma banho com a mangueira, tipo, Mas no um nariz. óleozinho de vez em quando. Então, com certeza valeu a pena, mas... A parte difícil, Amanda, eu falo pros meninos, é sempre essa parte da gestão de pessoas. Porque o animal ele não faz nada disso que você falou, exatamente, perfeito. O que vai lá e faz, com quem a gente tem que ter o manejo do animal são com as pessoas. Então 99% do tempo do veterinário são com pessoas. Em relação à sua trajetória, depois que você graduou, foi pra residência, saiu, tá na sua pós ou você graduou na pós também? Não, eu já finalizei. Já finalizou. Hoje você é autônoma. Isso. Você chegou a ser CLT em algum momento? Trabalhou pra alguém? Nenhuma vez. Só, assim, a experiência que eu tive que não foi registrada foi essa com bovinos, que eu trabalhei para um veterinário, mas, tipo, como se estivesse prestando serviço mesmo. Eu acho que a maioria dos profissionais que mexem com equino, clínico, reprodutivo, eu acho que eles são autônomos mesmo, né? A maioria. Ou então abre a própria empresa, né? Mas aí haja capital inicial, Sim. investimento, né? Você Sim, botar sim. uma equipe pra trabalhar. Exatamente. Tem que ter um backstage ali legal rolando. Não, mas me falaram que a Amanda tá colocando baia na casa dela pra ela poder facilitar o atendimento de animais, porque agora ela é mamãe e aí ela tem criança, aí ela tem que cuidar da criança, tem que cuidar de cavalo. E ela tava montando umas baias pra poder abrigar animal lá, pra poder fazer tratamento, fazer coleta de sangue. Já vai ter o Clínica, Hospital e Centro Reprodutivo Macedo, das proximidades de Uberlândia. E assim, Amanda, o João Paulo já comentou aí da maternidade, né? Parabéns aí, que você é mamãe fresca, né? Qual que é o nome Recém-parida. dele? Felipe. Aí, o recém-parido Felipe. Nome lindo, nome lindo, nome perfeito. Sabe o que seu nome significa, né? O que eu sei é o que doma cavalos. Amante dos cavalos. Amante dos cavalos, é nome de rei, também eu sei Caralho, velho, você pôs o nome de Felipe. Não, mas eu pus sem saber. Você Então vai é destino, saber? bravo. É. Porque, assim, outro episódio que a gente teve esse mês de março também, né? Até comemorando o mês da mulher aí, foi com a Flaviane e com a Ana, e elas comentaram um pouco sobre essa questão da maternidade para veterinária, né? E aí hoje a gente tá com um caso real que você tá recém-parido aí, né? Trabalhando, atuando. Você conta pra gente um pouco como que tá sendo pra você toda essa experiência? Bom, a maternidade, gente, já é difícil para qualquer mulher. Todo mundo fala da parte boa da maternidade, sim, ela existe, ela é muito boa, assim, não, a mulher ela só se completa quando ela se torna mãe, mas ninguém fala das dificuldades, porque realmente quem tem propriedade para falar da maternidade é só quem foi mãe, ninguém mais que acha que fala da maternidade, não tem noção do que está falando. Então, assim, ela já é muito difícil por si só, faz parte, né, o útero não veio no corpo feminino à toa, mas assim, eu acho que algumas profissões permitem, né? Ou às vezes nem profissões, às vezes o tipo do trabalho permite, né, que a mulher tenha uma disponibilidade, né, melhor para o filho. Então, no caso, a licença maternidade, ela existe porque ela foi comprovada a necessidade dela, né, fisiológica, tanto para a saúde mental quanto física da mãe e do filho. Então, ela tem essa necessidade de existir. E, às vezes, o profissional liberal, ele tem que fazer uma reserva muito grande para ter essa licença maternidade, ou então ele tem que contribuir e ficar só com aquele mínimo ali, que muitas das vezes, com um bebê, você não consegue, com um salário mínimo, por exemplo, manter. Os gastos de um bebê são exorbitantes. Resumindo, Usem camisinha é mais barato que fralda. Então, assim, eu não tô aqui pra desanimar ninguém de ser mãe, pelo contrário, gente, a gente evolui muito, é muito importante, mas assim, o que eu penso em relação à veterinária, às mães veterinárias, é que se você tiver a oportunidade de
fazer essa poupança para você não trabalhar nos casos das pessoas que trabalham como eu. E, principalmente, treinar uma pessoa para ficar no seu lugar, porque não é simplesmente assim, eu vou parar de trabalhar para atender a minha demanda. Você tem que pensar que tem clientes de anos que você tem ali, que você criou um império ali, que você não pode simplesmente falar, vou ficar um ano sem fazer 100 embriões para você. Não existe essa possibilidade. Porque cada embrião, hein, às vezes, é um valor muito exorbitante. Uma fralda. Que eu não sei. Uma fralda. Tem muito... Fralda é caro demais. Já foi num chá de fralda, Um mano. litro de gasolina. É tipo 1 litro de gasolina, filho, um pacote de fralda. Então, assim, você tem que se organizar financeiramente pensando em você e no seu filho, e você tem que se organizar pensando nos seus clientes, porque você não pode meter o pé na bunda do cliente, porque depois ele vai meter o pé na sua bunda também. Então, se organizem, façam esse planejamento. As mamães que trabalham com reprodução, eu sugiro para ganhar o neném no final se organizar para ganhar o neném no final da estação de monta, porque aí você consegue trabalhar até o finzinho. Eu trabalhei até uma semana antes, eu só não trabalhei até o último dia, porque eu peguei Covid na última semana e eu não pude trabalhar mais. Mas eu trabalhei até a última semana. Então, assim, dá para trabalhar na reprodução com as limitações, com essa pessoa que você está treinando do seu lado, e se organizem para isso. Mas, assim, a partir do momento que você se viu nessa situação, que não deu para você se organizar, faça o possível e o impossível para ficar perto do seu filho. Nada vai valer mais a pena, nenhum cliente, nenhum mercado, nenhuma relação lá vale mais do que essa relação com seu filho. E, gente, passa muito rápido, muito rápido. Eu tive o meu filho no final de novembro, no meio de novembro, no auge da estação de monta. E quando eu vi, a estação de monta acabou e o meu filho tá já querendo comer. Mês que vem ele já tá comendo. Então, tipo assim, passa muito rápido a estação de monta. Assim, com a mãozinha, não, ele tá batendo palma com os pés. Gente, mãe parece besta falando, mas é assim mesmo. Mas aí ele tava amarrado antes, ele tava comendo, não? É que eu não entendo muito. Comida sólida, que até então era só leite, né? Mas assim, a maternidade, eu falo, ela já tem as suas dificuldades. Por exemplo, eu fui premiada. Meu filho passou 9 dias na UTI quando ele nasceu, porque eu tive o Covid e tive algumas complicações e uma contaminação uterina. E aí acabou levando essa contaminação para ele. Então, ele nasceu com uma dificuldade respiratória, não foi Covid, foi uma contaminação bacteriana, teve que tomar antibiótico. Eu tive problema com a indução de lactação por causa disso, porque acaba que eu estava em isolamento, e aí eu fui o primeiro caso de mãe que ganhou neném na rede privada. Então, assim, foi uma situação muito difícil ter o meu filho na UTI 9 dias. Os avós não podiam visitar. Nossa, eu acho que deve ser assim, agoniante. Seu filho nasceu, você não pode segurar ele. Você não pode ver ele. Você não pode... Ele mamou o colostro? Tem Isso é aquilo ali. importante. Mamou o colostro? Não mamou. Ele foi mamar em mim do 3º dia pra frente. Então, assim, ele mamou o colostro, mas fora da data, né? Até eu conversava com as médicas e falava assim, mas ele precisava ter mamado o colostro. Veterinário é forte. É casa de ferreiro espeto de pau, né? Você trampa com reprodução, você organiza a reprodução, faz tudo aí, chega na Faz sua tudo hora, errado. O trem vai e não dá certo. Você sabe tudo, você sabe a matéria inteirinha. Mas, enfim, então, assim, não foi nem um pouco fácil pra mim a maternidade. Não tem nada a ver com a profissão. Vai ser, né? Porém, eu não deixei de ser veterinária quando eu tive meu filho. Então, todos esses agravantes me abalou, assim, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, abalou toda a minha família, porque meu filho estava internado na UTI, no meio de uma pandemia, não podia receber visita dos avós, meu pai foi conhecer o neto com 8 dias. Então, assim, tudo isso mexe muito com a gente, sabe? Eu fiquei internada porque eu tive reação a hack, tive que ficar 48 horas deitada, sem me levantar nem para ir no banheiro. Então, assim, eu passei por muita coisa que a minha profissão ficou em segundo plano. Ela nunca foi segundo plano e ela passou a ficar. Então, eu acho que a veterinária me permitiu cair a ficha, assim, que a profissão não está em primeiro lugar. Nem para quem é solteiro, nem para quem não tem filho, não tá. A sua saúde está em primeiro lugar. E eu me desgastei muito tentando trabalhar no início da maternidade. Muito. Eu acabei com o meu psicológico, assim, completamente, porque era muita muita demanda
para pouco Gera uma tempo. sobrecarga. Então, assim, eu comecei a ter problemas no meu trabalho, eu comecei a ter problemas no meu relacionamento, eu comecei a ter problemas com o meu filho, eu comecei a adoecer. Então, não adianta, gente, maternidade com a veterinária, tirem a licença, fiquem com seu filho, porque vocês vão arrepender, porque é muito bom. Não tem nada melhor, não aconteceu nada melhor na minha vida do que isso. Isso que eu ia falar, e não só por ser veterinária, mas por ser maternidade, né? Eu acho que isso aí... Agora vai um recado, você falou... A mãe fazendo, a mãe isso, a mãe aquilo outro, a mãe se sacrificando, né? Mas um recado aí pra deixar pros marmanjão, né? Acho que essa parte aí pega aí pra gente, vou assumir essa bronca aí, né? Tudo isso, fora a parte de carregar o embrião, o feto ali, fora isso, o homem... e o homem também tem que ajudar nessa parte, mas é todo depois também. Tá ali, tem que cuidar, tem que trocar a fralda, tem que fazer arrotar, tem que pôr pra dormir. É toda uma participação aí que vai até o resto da vida. Fica o recado aí pros marmanjos. Gente, então vamos encerrar aqui hoje, eu acho. Depois eu me senti muita vontade conversando com você, apesar de não ter te conhecido antes, né? Eu tava achando que era outra Amanda, tava achando que era outra pessoa totalmente diferente que eu tava esperando aqui hoje. Prazer te conhecer. E ainda achei muito legal você conhecer a Thaís Cavaleiro. Então, você subiu no meu conceito uns 10 pontos agora. Mas agora, de frente com o Filipeca, né? Vamos começar esse quadro. É o quadrinho de frente com Peca. Qual é o Frente quadro? com Peca, de Amanda frente por com Amanda. Filipeca. Amanda por Amanda. É quase uma... Eu não sei imitar a Marília Gabriela Pacheco. É faz só quase isso que já de deu. frente com Gabriela. Amanda, vamos lá. O que você acha? Sêmen do jumento Pacheco merece ser congelado ou descartado? Descartado. Pelagem de cavalo é invenção de um pintor ou realmente tem alguma lógica nisso? Tem lógica. Tem lógica? PSI, puro sangue inglês ou desculpa de tiozão pra não levar dedada? Hã? Gente, PSI, puro sangue inglês, ou é um exame que você faz quando você tem 40 anos ou mais pra detectar a presença de... É o exame da dedada. É o exame da dedada. Falou o idoso, né? Porque eu... Tem gente que não entende essas perguntas, foda-se. Foda-se. Procura no Google aí se você não viu. Quando o relacionamento está mormo, vale a pena usar uma sulfa ou é melhor o sacrifício? O sacrifício. É obrigatório. E para encerrar, cavalo é o novo pet de gente rica? Com certeza. Sempre foi. Gente, Boa. Isso aí, quadrinho mais uma vez, de frente com Peca. Amanda, obrigado. Eu que agradeço, Felipe já gente. agradeceu, mas a gente agradece de novo por ter aceito o convite. Maternidade, estação de monta, enfim, você achou um espacinho pra estar aqui com a gente. Então a gente agradece e segue a gente lá no Spotify, tá bom? A gente vai estar agora, a partir dessa semana, no YouTube, né, João Paulo? Então, a gente vai estar no YouTube, a gente, além do Instagram agora, a gente abriu um canalzinho no YouTube. E eu queria agora, pra encerrar, Amanda, você quer deixar algum contato seu de Instagram? Pro pessoal tá te procurando, tirando dúvida. Gostou da entrevista? Vou contratá-la. Vou contratá-la, isso é importante. tem Bom. vaga de estágio também, tem gente sempre Opa, aí é pedindo verdade. estágio também. Mão de obra escrava sempre bom. Bom, o meu contato assim que eu passo é o Instagram, é AmandaMPVet. É o meu perfil profissional, então quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum contato, pode entrar em contato direto pelo Instagram. Estação de monta, você aceita estagiário, né? Sim, sempre. Então é isso, galera. A gente vai encerrar o Mavcast hoje. Foi um prazer estar recebendo a Amanda. Foi um prazer a gente estar bebendo todo mundo junto. E é isso aí, até semana que vem. Tchau, obrigado! Valeu, galera.